O processo da morte, no fundo, é exatamente ao contrário do que acontece no processo do nascimento. Ou seja, você tem um espírito que não tem corpo, aí você tem um corpo que sendo gerado na Terra, onde o espírito vai estar usando esse corpo para fazer a sua encarnação. Durante esse período, essa relação é muito forte. E esse processo de desligamento ele vai acontecendo gradativamente. Porque ele não é apenas a ligação que a gente fala do corpo astral com o corpo físico através do cordão fluídico. Ele é tirar todas aquelas camadas que foram envolvendo o espírito em relação às emoções, à racionalidade e toda aquela coisa para voltar a ser aquela energia pura original. Então, esse processo ele não é uma lapidação, ele é sim voltar para a energia essencial, a energia pura como espírito que ele é na origem. É um processo que demora alguns dias para estar acontecendo até que ele volte a esse estado como espírito puro. A gente orienta muito que as pessoas, logo após a morte, procurem não fazer comentários, críticas e referências negativas aos espíritos, porque você pode encontrar, de repente, um espírito menos esclarecido e ele está lá, do lado, acompanhando, porque até 40 dias ele ainda está no planeta Terra, nesse processo de desligamento gradual. E o problema é quando você depara com espíritos pouco esclarecidos e que de repente fala: ah, o fulano aprontou comigo, está falando mal de mim, eu vou me vingar. E aí começa a irradiar e a criar obstáculos na vida da pessoa, até por falta de clareza da vida, de esclarecimento sobre a vida espiritual. E tem gente que chega no velório e, em vez de dar apoio para a família, está falando mal do defunto. Dentro do nível espiritual, ele, em vez de ir para os lugares determinados por Deus em função da sua faixa espiritual, ele fica preso à faixa da Terra através desse sentimento de vingança. O exemplo das pessoas que frequentam a Fratelion. Espíritos desencarnados que tentam afetar a gente, eles são encaminhados pelas entidades do astral superior para os seus lugares. Seja por uma orientação, seja pega na orelha e leva na marra. Por quê? Porque no fundo você está ligado a uma corrente espiritual que procura ajudar essas pessoas todas. Mas de repente você pega uma pessoa que não tem nenhum tipo de orientação, mais um espírito desencarnado que também não tem nenhum tipo de orientação, e aí pode ter uma situação onde o desejo dele é suficiente para estar atrapalhando a vida sua. Às vezes você pega um casal, uma mulher bonita que falece o marido e ela ainda é muito jovem e bonita, né? E você percebe que nada que ela faz depois, no segundo casamento, no segundo namorado, não dá certo. Então você vai ver, às vezes é o outro que está do lado com ciúmes e fica atrapalhando a vida da moça. Porque no fundo ele não consegue se libertar. Por isso que é importante ter esclarecimento em relação à vida espiritual, até para não sofrer influências dessa natureza. Tem gente, por exemplo, que tem uma fazenda e adora demais a fazenda e que não quer se desligar. Muitas vezes fica anos lá. Ou morreu assassinado lá, ele fica por lá, porque ele quer se vingar. Agora, isso acontece com espíritos pouco esclarecidos. Porque o espírito, quando é um pouco mais esclarecido, ele sabe que ficar aqui, fazer qualquer tipo de vingança, de ficar se amarrando em coisa material, ou na ex-esposa, não vale a pena. Busca o seu caminho de evolução, de repente vai para uma próxima encarnação e aí sim vai tendo a liberdade para se desenvolver. Porque lembre-se o seguinte, o espírito continua o mesmo, é aquela história, motorista sem carro ou motorista com carro, não muda nada, só ele tem um carro não. Pode mudar, eventualmente, quando ele tem muito pouca consciência em relação à vida, quando ele está desencarnado, ele começa a perceber que é um pouco diferente, que ele está desencarnado, mas que ele tem como influenciar energeticamente, tem. Quando a gente está de frente à morte, na verdade a gente tem um conflito, porque o corpo, ele no seu instinto de sobrevivência, ele vai fazer de tudo para não morrer. Está dentro da programação do corpo, como qualquer animal. Se você for olhar pelo espírito, na medida que ele vai tendo lucidez, ele sabe que ele está retornando para da onde ele veio. Então, pode ser um momento muito sereno. Só não é daqueles espíritos que aprontaram demais e vão acabar indo para faixas muito ruins. Aí sim pode dar desespero, mas na maioria deles ele tem serenidade para fazer a passagem. E ainda se tiver assistido, sendo recebido pelas entidades da astral superior, aí vai muito mais tranquilo. Mas queira que não, até o último instante, o corpo vai sentir medo sim. Só que o corpo pode estar anestesiado, pode já estar numa situação de perda de consciência, e aí ele não atua mais. Mas a consciência do corpo busca não morrer.
Tem situações onde as pessoas têm um nível de doença que o corpo está se desmanchando e está lá, batalhando para ficar. Muitas vezes esse prolongamento do sofrimento é o apego à vida. Porque lembre-se, o espírito tem um poder e ele influencia o corpo. Não tem muita consciência e fica apegado à vida e não solta. Para ter uma morte transparente, serena, você precisa estar em paz com Deus e em paz contigo mesmo. Quando eu falo de paz com Deus e contigo mesmo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque não dá para estar em paz com Deus sem estar em paz consigo mesmo, e não dá para estar em paz contigo mesmo se não estiver em paz com Deus. Porque tem pessoas que entram na encarnação num processo muito grande de revolta com Deus, com a vida, e aí, apesar da revolta, elas podem inclusive se apegar a coisas totalmente inadequadas, seja o dinheiro, seja uma posição social, seja o fato de viver porque não sabe o que tem do outro lado. Então, fazem com que essa passagem seja extremamente sofrida. Mas isso tem muito a ver com quanto de consciência espiritual esse espírito tem, esse ser humano tem. Faz parte do ciclo da vida você vir, encarnar e ter uma nova encarnação. Assim como teve o nascimento, faz parte do mesmo ciclo a morte, quando desencarnar. E nem pegar uma régua, tem duas pontas, tem um extremo de um lado e do outro. Por mais que você quebre a régua no meio, continua tendo duas pontas. A vida, ela tem duas pontas, tem o início e tem o fim. Então você só consegue valorizar a vida, valorizar o nascimento, se você também valorizar a morte. Faz parte do mesmo processo.